Muito bem, meus queridos. Vamos agora começar uma revisão da nossa primeira aula de gestão de projetos. A aula do professor que é gravada em Londrina já deve estar disponível no material de vocês, lá no AVA, tá bom? E aquela segunda parte que nós tutores fazemos vai ser justamente isso daqui. E eu vou fazer, sobretudo, em forma de exercício, tá certo? Para que vocês possam ir estudando até para os períodos de prova também. Então, vai servir como revisão para a prova também, ok? Então, vamos lá. Eu começo com essa figura aqui para mostrar para vocês a importância da gestão de projetos, tá certo? Imaginemos que isso aqui é uma linha do tempo. E essa linha do tempo vai indicar as fases de uma obra. Então vamos imaginar aí uma obra pública, ok? Como um exemplo específico. Obviamente, projetos não servem apenas para o setor público, não. É sobretudo, inclusive, para as empresas, tá bom? Mas como um exemplo aqui que eu acho que vai poder ficar bem claro para vocês, vamos imaginar uma construção de uma ponte, de uma escola, tá certo? Então, olha, o poder público vai fazer uma ponte, uma estrada, e ao longo do tempo ele foi se planejando. Então, o primeiro passo é o início do planejamento estrutural e financeiro do projeto. E aqui o que é que você tem? Deixa eu pegar aqui comigo. Você tem aqui, olha, a definição, por exemplo, das questões financeiras, tá certo? Onde você tem expectativa de gastos e empenhos. Ou seja, o que é que vai ser necessário para produzir, tá certo? Quais são os equipamentos, quem é que vai produzir. Então, é feito todo um projeto, está tudo organizado. E o que é que acontece? Vamos agora para o início das obras, certo? Então, a obra começou a ser tocada e vamos imaginar agora que, por motivo X ou Y, ou seja, qualquer motivo, houve o que? A interrupção dessa obra, tá certo? Muito bem, então, como é muito comum a gente ver aqui no Brasil, algumas obras chegam a parar meses, inclusive anos, não é verdade? Como a gente já viu em alguns exemplos diversos aí no nosso país. E qual é a consequência de você ter esse tipo de situação? Uma obra que vai parar durante muito tempo. Você vai retomar a obra depois de um tempo, e nesse meio tempo, olha, o que, é que aconteceu? Depois de parada e retomada, algumas coisas mudaram. Por exemplo, a inflação do setor. Então, olha, quando você passa, vamos supor, um ano sem fazer uma obra, aí você vai precisar, depois de um ano, comprar os materiais para dar continuidade, é possível que eles tenham ficado mais caros, os serviços tenham ficado mais caros. Então, por exemplo, de um ano para o outro, o salário dos trabalhadores aumentou, o preço da matéria-prima para construir os equipamentos, a própria estrada ou qualquer tipo de obra pública, tá certo? Então, as coisas vão ficar mais caras. Outra coisa que pode ter mudado também nesse período são as mudanças tecnológicas, as formas como as coisas podem ser produzidas, tá certo? Alguma informação que foi adicionada e houve uma mudança da metodologia de trabalho. Então, isso também altera as questões relacionadas ao projeto dessa obra, como também, olha, a quebra de empresas, tanto da construtora, que pode estar fazendo essa obra, como de seus fornecedores. Então, se isso acontecer, muita coisa deve mudar naquele projeto, ok? Então, olha, tudo isso pode provocar uma reengenharia, ou seja, vai ter que mudar uma série de padrões, de procedimentos para poder retomar aquela obra, ok? Até porque o que foi construído anteriormente também pode ter algum tipo de problema, materiais enferrujados, com algum tipo de infiltrações, tudo mais que tem que ser recuperado. Então, olha, se tudo isso acontece no meio de uma obra que foi projetada, no final das contas, o que é que nós podemos ter? Aqui, olha, no final das contas, você vai ter uma obra mais cara, e isso a gente vê muito bem em diversos exemplos. Vamos lá, eu acho um exemplo bem enfático, a refinaria de Abreu e Lima, que é construída aqui em Pernambuco já há um bom tempo.
É lá no Porto de Suape, pertinho de Recife. Se eu não estou enganado, quando foi iniciada a obra, ela estava estimada em mais ou menos 5 bilhões de reais. Até 2017, foi a última vez que eu vi um número relacionado, já havia se gastado quase 30 bilhões de reais, ou seja, muito mais do que o valor inicial, e a obra não tinha ficado pronta ainda. Então é um prejuízo muito grande. Dava para ter construído muita coisa com esses recursos, tá certo? Outro exemplo bem palpável, bem conhecido, é a questão da transposição do Rio São Francisco. Todo mundo conhece. Era para ter terminado, se eu não tenho enganado, até 2010, 2011. Está aí, mais de 10 anos depois do período final, que deveria ter terminado, muito mais cara do que o que foi planejado inicialmente e ainda não está funcionando em a pleno vapor, tá certo? Então, a importância de um projeto é para evitar questões como essas, para evitar que as obras fiquem mais caras, que haja transtornos da obra nas cidades. Então imagine que está sendo construído um viaduto, uma ponte na sua rua, e ela vai passar anos e anos ali parada. O quanto vai gerar de transtorno para a população, tá certo? Vai ser uma agonia, né? Se isso é uma agonia quando isso ocorre. Por exemplo, quando a gente vai daqui para Caruaru, a gente tem a BR-104 e a BR-160, que há muito tempo está sendo construída e alguns acidentes em função disso, tudo mais. É um transtorno para a comunidade, para toda a região. Quando você tem esse tempo demasiado, né? Tá certo? Ou seja, um tempo bem superior ao que inicialmente foi planejado. Então, um bom projeto ele tem que ser feito para evitar esses transtornos, para evitar esses problemas de encarecimento, de transtornos à população, certo? Para que ele seja entregue dentro do tempo previsto. Se isso não ocorreu, é em função justamente do mau projeto. Ou seja, quem planejou não planejou da maneira que deveria ter planejado. Tem que seguir uma série de passos, as empresas têm que ser capazes de refazer seus projetos de forma a não criar custos tão grandes, certo? Não ampliar tanto o tempo. Por isso que a gente tem que aprender como faz isso aqui. O país precisa que nós aprendamos, certo? Então vamos lá. Muito bem, como eu falei para vocês, a gente vai fazer como se fosse um exercício para que vocês possam futuramente já utilizar como uma revisão para a prova, ok? Então, vamos para a primeira questão. Nós temos aqui, leia atentamente a colocação a seguir da ISO 100.006, certo? De 1997. Só uma explicação rápida sobre o que é esse ISO aqui, ok? Está aqui, olha. Mas eu já percebi que aqui eu escrevi com S a mais, desconsidere. Aqui e aqui é apenas um S. ISO. De que se trata? É a Organização Internacional de Padronização, popularmente conhecida como ISO. É uma entidade que congrega organizações de padronização ou normalização de 162 países. Em 1946, em Londres, 65 autoridades de 25 países se reuniram para discutir meios de facilitar internacionalmente a coordenação e unificação de padrões industriais. Então, olha, quando você pensa na construção de um prédio, de uma casa, há um padrão para construir aquilo dali. Então, por exemplo, o próprio concreto tem uma quantidade de cimento, uma quantidade de areia, uma quantidade de água. Não é aleatório, não é o camarada que chega lá, no caso o pedreiro, e coloca de qualquer forma, não. A ISO ela tem uma indicação que diz a quantidade de cada item, tá certo? No que diz respeito também a produtos, peso, tamanho, então tipo altura, comprimento, quantidade que deve ter em cada produto, tudo isso aí é padronizado internacionalmente, tá certo? Aqui no Brasil, quem organiza informações relacionadas a essas padronizações da ISO é o Inmetro. Então a gente vê muitos testes do Inmetro, né, indicando tal produto não tem a composição correta, é em função dessa padronização internacional. Temos também a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta questões relacionadas a trabalhos acadêmicos, por exemplo, certo? Então,
Existem entidades aqui no Brasil que, de acordo com essas normas ISO, fazem essa regulamentação dos padrões. Mas vamos lá, eu expliquei o que é ISO só para não ficar confuso para vocês, mas a ISO tem uma definição, que é essa que a gente vai ler aqui, ó, depois desses dois pontinhos aqui, ok? Então, sobre que definição a ISO está falando? Vamos lá. É um processo único que consiste em um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e fim, empreendido para alcance de um objetivo, conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos. A qual conceito o trecho alude, ou seja, a que tipo de conceito esse trecho aí está fazendo referência. Então, a resposta para essa primeira questão é projeto, tá bom? É do que a gente está tratando nessa aula aqui. Então, essa definição da ISO trata de projeto. Para complementar, vamos falar um pouco mais de projeto. Então, olha, no nosso material da aula, o professor dá essa informação aqui, essa outra definição. É um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado único. Deixa eu só chamar a atenção para vocês, aliás, para essa característica aqui, olha, temporárias. Um projeto, ele tem um período, tá certo? Com início, meio e fim, ou seja, ele é temporário. Se for algo perene, que não para, que é um processo que se repete ao longo do tempo, eu vou denominar de processo. Mas se for algo que tem começo, meio e fim, vai ser chamado de projeto, tá bom? Continuando. Aqui, olha. É temporário no sentido de que tem um início e fim definidos no tempo. Tem escopo e recursos definidos. Quando eu falo de escopo, o escopo, no caso, é o planejamento, tá bom? Quando indica o que é que vai ser usado, quando vai ser usado, por quem, ok? De todos os recursos relacionados a um projeto, beleza? E aqui, olha, alguns fatores importantes para o sucesso de um projeto. Como eu falei anteriormente, o escopo, que é o planejamento e a linha de orientação, tá certo? Para pôr em prática os projetos, tá bom? Então tem que ter todo o planejamento, todas as indicações, e essas indicações estarão justamente no escopo, que vai ter que ter os custos definidos, e os custos não devem ser ultrapassados de preferência, tá bom? E o tempo. Repito, tem que ter início, meio e fim. Então, essas obras que a gente vê aí, tipo metrôs, a transposição do Rio São Francisco e tudo mais, parecem infinitas, né? Mas tem um projeto porque indicava qual o fim. Só que há necessidade de refazer o projeto em função do fato de não ter podido concluir naquele prazo inicial. Muito bem, juntando essas três estruturas que eu apontei aqui, vai indicar a qualidade do projeto. Então, o sucesso do projeto vai depender desses três itens que nós discutimos aqui, certo? Eu estou indicando novamente. Muito bem, continuando. Método. O método é importante também para a realização do projeto. Ele não pode ser feito aleatoriamente, tem que ter indicações. Como eu havia dito para vocês anteriormente, tinha lá escopo, né? O escopo diz o que é que tem que ser feito, quando, por quem, como. Então, há metodologias que indicam como esse planejamento deve ser feito. Então, vamos lá. Vamos falar sobre essas metodologias aqui. São conhecidas também como os guias. Então, olha, são um conjunto de informações com as melhores práticas em gestão de projetos elaboradas por um grupo de pessoas ou entidades que ficaram conhecidas como boas práticas em gestão de projetos. Esses dois primeiros aqui, olha, isso aqui, o IPMA, e esse segundo aqui, ó, o PMI, são instituições internacionais
que dão instruções e indicam como os projetos devem ser organizados para que eles sejam bem projetados, para que eles sejam bem organizados, certo? Então há padrões para a realização de diversos projetos e são instituições respeitadas internacionalmente no que diz respeito a isso. Aí elas têm a indicação de alguns modelos de projetos. Por exemplo, aqui, olha, do próprio PMI, eu tenho o PM, se eu não estou enganado, a pronúncia seria PMBOK, tá certo? Que é uma metodologia de organização de projeto, e o PRINCE, ok? No próximo slide, eu estou indicando uma espécie de modelo do PRINCE, que é esse daqui. Então, isso aqui seria um escopo de um projeto, pelo menos um desenho inicial, tá certo? Obviamente, o escopo é muito maior, vai ter uma série de informações que não cabem numa página só. Mas imaginando que a gente tem um projeto para mostrar ele a algum cliente, só a parte visual, o Prince seria mais ou menos assim, que indica a parte inicial, o pré-projeto, ok? Os estágios iniciais, as entregas que devem ser realizadas ao longo do projeto e a entrega final, tá certo? Em cada um desses pontos aqui, tem ações a serem desenvolvidas, desde as etapas de planejamento, as etapas de construções, produções, entrega de serviços, até a parte final de conclusão, tá bom? Então, os projetos devem ser organizados dessa maneira, você indicando o que é que vai fazer no começo, o que é que vai fazer no meio e o que é que vai ser entregue no final. Ok? Saindo agora dessa definição de projeto, vamos para a pergunta número 2. Sobre as características de um projeto, analise as colocações a seguir. Vamos agora para a primeira colocação. Qualquer projeto envolve um grau de incerteza por ser um empreendimento independente e inédito. Então está dizendo que todo tipo de projeto tem incertezas e riscos, não é isso? Então, me parece correto. Mas vamos lá. 2, que eu tenho aqui, possui um patrocinador, quem fornece os fundos para a realização do projeto, que pode ser a própria empresa, pessoas, um banco, um consórcio. Isso, a gente não falou lá daquele item custos? Os custos devem ser pagos por alguém, não é isso? Então, um projeto tem que ter o seu financiador. Pode ser o governo, pode ser uma empresa. Então, eu acho que está correto também. 3. Possui um período de tempo específico, tendo uma data de início. Aqui é um exemplo aleatório, tá certo? Que estava lá na pergunta, mas pode ser qualquer tipo de período, depende do projeto. Tem projeto de uma semana, um projeto de 2 semanas, um ano, 10 anos, e por aí vai. Então, olha, está indicando um tempo aqui, né? E uma data para ser concluído. Então, continuando, quais características de um projeto estão corretas? Será que apenas um, ou dois, ou três? Bom, todas as respostas ou sentenças estão corretas. Quando se trata de projeto, deve ser levado em consideração esses itens aqui, tá bom? Pergunta número 3. Leia atentamente as colocações a seguir. A estrutura, aí tem esse sublinhado aqui, porque vai caber aqui uma dessas questões aqui, certo? É aquela em que o funcionário possui um superior direto. Que tipo de estrutura é essa? Nessa estrutura, normalmente, os funcionários são agrupados por área de conhecimento ou especialidade, como, por exemplo, informática, financeira, engenharia, etc. Além disso, cada departamento possui uma hierarquia independente das dos outros departamentos. Então, a qual estrutura o trecho se refere? Responda corretamente a alternativa que preenche a lacuna. Então, lá naquela lacuna, naquele sublinhado lá, a resposta seria funcional, é a estrutura funcional, ok?
Aí vocês vão me perguntar, não ficou muito claro. Eu vou explicar agora o que é essa estrutura funcional e vou explicar um pouquinho das outras também, certo? Muito bem. Então, olha, no que diz respeito à organização funcional, eu tenho esse tipo de estrutura aqui. Olha. Vamos lembrar de um organograma. O que é o organograma? É a hierarquia de poderes ou de lideranças dentro de uma empresa. Então, você tem lá o chefe da empresa, tem um grupo de gerentes, aí tem os supervisores, depois tem o pessoal da produção, depois o pessoal das vendas, não é isso? Então cada um ocupa uma hierarquia, uma linha de, eu não vou chamar de importância, mas de responsabilidade dentro da empresa, tá bom? Quando a gente está falando da organização funcional, é porque, olha, os projetos estão concentrados, são realizados, sobretudo, por essa parte aqui, olha, essa área de gerência, tá bom? Então, você tem o gerente funcional aqui, olha, vamos supor que eu tenho a área de finanças. Então, quando se trata de questões financeiras, é o gerente de finanças que vai se encarregar de organizar, ok? E ele não vai ter necessariamente a influência dos outros gerentes, não. Ele é responsável por todo aquele projeto. Assim como, imaginemos aqui, eu tenho um gerente de produção, e esse outro aqui seria o gerente de marketing. Eles podem dialogar entre si, mas cada um é responsável por fazer o seu projeto de acordo com os objetivos da empresa. Então, quando é separado assim, eu tenho a organização funcional, ok? Ou seja, por função. Como eu falei, aqui seria finanças, aqui seria produção e aqui marketing. Mas eu posso ter também, olha, a organização projetada. Então, nessa organização projetada, você vai ter apenas um setor aqui, olha, que vai ser responsável por organizar os projetos. Então, vamos supor que aqui seria ainda o gerente de produção. O gerente de produção, quando quiser um projeto de médio e longo prazo para organizar alguma ação na empresa, ele vai recorrer ao setor de projetos para fazer esse trabalho. Vamos supor que aqui agora seja de finanças, do mesmo jeito. Vai precisar de alguma atividade de médio e longo prazo para ser organizada. Então ele vai lá na área de projetos e vai pedir que eles possam desenvolver esse projeto, ok? E tem mais, vamos lá. Aqui, olha, a organização matricial fraca. A matricial, ele tá indicando aqui que esses cargos de supervisão, esses cargos inferiores dentro da estrutura da organização da empresa, eles vão meio que se misturar para poder fazer o projeto. Então, voltando àquele exemplo, setor financeiro, eu tenho o setor de produção aqui e aqui o setor de marketing. Então, cada gerente vai indicar alguém do pessoal para fazer parte desse projeto. Então, essa estrutura matricial vai utilizar pessoas de seus quadros, tá certo? Para se unirem, para fazerem os projetos, ok? Então, essas pessoas não necessariamente têm uma especialização em organização de projeto, mas você vai ter alguém para coordenar, ok? Como você não tem uma área específica, especializada na organização de projeto, é por isso que a gente chama de organização matricial fraca. Mas você pode ter também a balanceada. Dentro da balanceada, você vai ter essa figura aqui. Olha. É basicamente igual a outra, só que inclui essa outra figura aqui. Onde você já tem uma pessoa que é especializada na organização de projetos, ok? Que foi cedida por uma das áreas, certo? Mas quem vai coordenar é outro alguém também cedido da estrutura organizacional, que não é um gerente. Volta aqui, olha. Essas áreas aqui são as de gestão, tá bom? E essas áreas aqui são geralmente de operação, de prestação de serviços. Você pega os profissionais das áreas mais técnicas para que eles possam realizar alguma atividade de melhoria dentro da organização. Só que nessa organização matricial balanceada, que junta as áreas, você vai ter alguém com alguma especialização em projetos
e vai ter outra pessoa que vai organizar e vai supervisionar, ser o coordenador de toda a ação. Continuando aqui, agora nós temos a organização matricial forte. Nesse caso aqui, olha, nós ainda temos aquele mesmo exemplo de pessoas que são indicadas por cada um dos gestores de áreas, ok? Só que dessa vez, ao misturar as pessoas desse nível hierárquico da empresa, nós temos agora um gerente de projetos, é alguém com especialização na organização de projeto, e ao mesmo tempo, esse camarada vai ser o coordenador do projeto. É alguém que tem especialização em orientar e organizar projeto e também vai ter a responsabilidade de coordenar todo o projeto, junto com as pessoas, ok? No caso, os membros das outras classes gerenciais ou funções dentro da organização, tá bom? Vamos agora para a questão número 4 e última também. O ciclo de vida é constituído pelas fases do projeto, que devem ser cumpridas numa ordem lógica para que o projeto alcance seu resultado com eficiência. Nesse contexto, quais são as fases de um projeto? Então, assinale a alternativa correta. Nós temos, assim como eu falei para vocês várias vezes, a questão da iniciação do projeto, a fase inicial, onde eu vou ter o planejamento, posteriormente a execução do projeto até a entrega, ou seja, o seu encerramento, tá bom? Muito bem, pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês, vão estudando, sobretudo lá nas aulas do professor, ok? Esse material aqui é complementar, só para a gente responder os exercícios, que vão servir também como revisão, e qualquer dúvida é só me mandar. Ficou curtinha a aula, eu acho que mais ou menos 27 minutos, é um tempo razoável para a gente responder esses exercícios. Eu acredito que vai colaborar nesse momento. Então, fiquem em casa, se guardem para não contrair esse danado desse vírus. Um grande abraço e qualquer coisa, vão lá no WhatsApp e podem me perguntar, tá bom? Um grande abraço mais uma vez e até mais.